Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Na aula passada, eu deixei esse exemplo para que vocês tivessem resolvido. Ele fala da produção de plástico por uma determinada empresa. O objetivo é que a gente consiga determinar quanto do plástico normal e do plástico especial devem ser produzidos para que as máquinas A e B dessa empresa se mantenham totalmente ocupadas. Para quem tentou resolver aí, era esperado que vocês encontrassem 1,5 toneladas do plástico normal e 2,5 toneladas do plástico especial. Nós utilizamos esse exemplo para motivá-los da necessidade de cálculos para poder resolver os nossos modelos, tá? Eu tenho certeza que por mais simples que seja resolver esse problema, muitos de vocês fizeram uso da calculadora. A calculadora é um instrumento de cálculo. O que acontece? A gente vai falar agora dos erros na fase de modelagem. Dos erros na fase de resolução. Quando é que esses erros ocorrem? Eles ocorrem porque a gente sempre precisa utilizar instrumentos de cálculo, como uma calculadora ou um computador, para poder resolver os nossos modelos matemáticos, igual a gente acabou de fazer no exemplo. E os nossos instrumentos de cálculo, eles têm limitações, tanto na representação dos números, quanto nas operações numéricas que são efetuadas por eles. Essas limitações levam a erros. Eu vou utilizar um exemplo para tentar mostrar como que ocorre um erro na fase de resolução de um problema. No exemplo 1, o objetivo é calcular a área de uma circunferência que tem um raio de 100 metros. A gente pode obter, para esse mesmo problema, 3 diferentes resultados. Um resultado, a área minha vale 31.400 metros quadrados. Em um outro resultado, a área vale 31.416 metros quadrados. E no outro resultado, a minha área vale 31.415,9 e um restinho aqui de metros quadrados. A questão que eu quero que vocês pensem é a seguinte: como é que eu consigo justificar a diferença entre esses 3 resultados? Por que eu tenho essa diferença? Além disso, eu gostaria que vocês me respondessem se é possível a gente obter exatamente o valor dessa área. Vou deixar que vocês pensem em um outro problema. Vamos supor que nós queremos efetuar o somatório em uma calculadora e um computador. Qual o somatório? O somatório de xi, sendo que esse xi varia de 1 até 30.000. E o meu xi, ele vale 2 valores diferentes. Ele vale 0,5 e ele vale 0,11. A tabela abaixo mostra os resultados obtidos. Vejam que quando o xi vale 0,5, a calculadora e o computador tiveram um resultado igual. Porém, quando o meu xi vale 0,11, eles apresentaram resultados ligeiramente diferentes. O que eu quero saber novamente é como que eu justifico essas diferenças nos resultados. E mais, por que essa diferença aconteceu apenas para um valor específico do meu xi, que no caso é o 0,11. 2 minutinhos para vocês pensarem. Como eu sei que vocês vão adiantar o vídeo, eu vou adiantar o meu slide também. Então, vamos lá. Nos 2 exemplos que a gente acabou de ver, os erros ocorridos, eles dependem da representação dos números nas máquinas que foram utilizadas. E essa representação de um número, ela depende da base que a gente escolhe para trabalhar na máquina ou da base que está disponível lá. E também
depende do número máximo de dígitos que a gente usou na representação do número. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vejam, no caso do exemplo 1, qual que era o nosso objetivo? O objetivo era calcular uma área de uma circunferência, que é πr². E a gente viu que para essa mesma área, nós obtivemos 3 valores diferentes para a área. Um A1, um A2 e um A3. E como que a gente justifica essa diferença? A gente justifica essa diferença por causa da existência desse carinha aqui, ó, do π. Por quê? Porque a gente sabe que o π é um número racional que tenha lá um monte de casas decimais. Logo, a gente não consegue representar o π utilizando um número finito de dígitos decimais. O que a gente faz é trabalhar com uma aproximação para ele. No caso da área 1, essa aproximação foi de 3,14. No caso da área 2, foi de 3,1416. E no caso da área 3, foi 3,15 e alguns quebrados, se eu não me engano, viu, pessoal? Tá bom? E foi devido a essas 3 representações diferentes para o π que nós obtivemos 3 valores diferentes para a área, tá? No caso, então, do exemplo 1, que a gente acabou de ver, o nosso erro, ele dependeu exclusivamente dessa aproximação. Isso não ocorre não somente no caso dessa área. Toda vez que nós formos realizar cálculos que vão envolver números que não podem ser representados através de um número finito de dígitos decimais, a gente não vai obter um resultado exato. A gente vai obter uma aproximação, porque o número que a gente está utilizando já é uma aproximação. Nesse caso, o erro está sendo causado pelos números decimais que a gente deixa de utilizar, tá? E o que ocorre é que quanto mais dígitos decimais a gente conseguir utilizar, melhor ou mais exato vai ser o nosso resultado. Só que a gente não consegue obter exatamente o resultado, porque a gente não consegue colocar infinitos dígitos nos nossos instrumentos de cálculo. No exemplo 2, a gente tem um erro ocasionado por uma mudança de base. E por que isso ocorre? Porque nós temos números que têm uma representação finita em uma base e uma representação não finita em outra base. No exemplo que a gente acabou de ver, o exemplo 2, a gente tinha um somatório, né, do xi, não vou colocar de onde ele vai, não, e nós fizemos com o número 0,5 e 0,11. Por o número 0,5, a gente viu que o computador e a calculadora tiveram resultados iguais. Porém, quando a gente mudou o número para 0,11, os resultados foram diferentes. E isso ocorre porque o número 0,5, quando ele é convertido para a base 2, ele tem uma representação finita. E o mesmo não ocorre com o número 0,11. O 0,11, quando ele é convertido para a base 2, ele tem uma representação não finita. Essa base 2, ou sistema binário, é a base que as máquinas utilizam para realizar cálculos. O que ocorre? Nós temos, por exemplo, nosso instrumento de cálculo, né? Pode ser uma calculadora. Esse instrumento de cálculo, ele trabalha
no sistema binário. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Por quê? Só que nós, seres humanos, trabalhamos no sistema decimal. Tá bom? Como assim a gente trabalha no sistema decimal? Se a gente pensar que o nosso instrumento de cálculo é uma calculadora, a nossa entrada de dados é no sistema decimal. A gente digita lá pelas teclas. Só que o instrumento de cálculo, ele trabalha no sistema binário. Esse aqui é decimal, né? Então, isso aqui, a gente sabe que do decimal para o binário, a gente precisa fazer uma conversão. Uma conversão de base. A gente vai sair da base decimal e ir para a base binária. O meu instrumento de cálculo faz as operações e devolve o resultado para nós. No sistema, no caso aqui no display, né, da calculadora, no sistema decimal, novamente. Então, aqui, nesse processo de fazer as nossas operações, nós temos essas conversões de base e essas conversões, elas geram erros. Ou seja, o que a gente infere desse exemplo? A gente vê que alguns números decimais não podem ser exatamente representados por um computador. Eles têm que ser convertidos para a base 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, e armazenado em um número finito de dígitos, de bits, né? Que são os meus dígitos binários. Essa imperfeição, na hora de representar esse número de infinitos dígitos para finitos dígitos, é o que a gente chama de erro de arredondamento, tá? Esse erro de arredondamento é a parte que a gente deixa de armazenar nos nossos números, tá bom? Para a gente poder entender um pouco melhor as consequências desse erro, a gente precisa conhecer como é que é realizada a conversão entre as bases que nós trabalhamos e os computadores trabalham. E a gente também tem que saber um pouco como é que os números são armazenados em um computador. Eu acabei de falar para vocês que um computador e uma calculadora, por exemplo, eles não fazem as operações deles no sistema decimal. Tá bem? E por que eles não fazem? Porque tanto uma calculadora como um computador, ele é um equipamento eletrônico. E para ele poder representar esses dígitos decimais, ele precisaria utilizar diversos níveis de tensão. No caso, exatamente 10 níveis. Isso para poder representar cada um dos símbolos que a gente tem no sistema decimal. Isso seria muito difícil. Logo, é mais fácil para os aparelhos eletrônicos implementar um tipo de sistema de numeração que trabalhem com menos níveis de tensão. O sistema binário, ele é um tipo de sistema de numeração que a gente tem apenas 2 símbolos. Aqui, ó. O sistema binário, ele tem 2 símbolos. Ele tem o símbolo 0, que indica tensão baixa, e o símbolo 1, que indica tensão alta. Na verdade, é uma faixa, viu, gente? É uma faixa de tensão baixa e uma faixa de tensão alta, viu? São níveis de tensão, para falar a verdade, tá?
Tá até escrito aqui, ó, são 2 níveis de tensão, tá? Ele tem um nível de tensão baixo e um nível de tensão alto. E é por essa razão, pelo sistema binário ter apenas esses 2 símbolos, é que o sistema binário é utilizado para fazer as operações nos nossos instrumentos de cálculo. A gente tem que lembrar que, às vezes, nós temos outros sistemas de numeração sendo utilizados em conjunto com o sistema binário. Então, vamos lá. Nós acabamos de ver, então, que esse sistema binário é um sistema de numeração no qual existem apenas 2 símbolos ou valores possíveis para os dígitos, que são os símbolos 0 e 1. E utilizando esses 2 símbolos ou valores, nós podemos representar qualquer valor que a gente conseguiria representar no sistema decimal. O que acontece é que nós vamos precisar de um número maior de dígitos binários do que dígitos decimais para representar o mesmo valor. Por exemplo, o 10 em decimal, esse subscrito aqui indica que é um número decimal, é representado por 10 na base 2, tá? Ou seja, no sistema decimal, eu gastei 2 dígitos e no sistema binário, eu utilizei 4. O sistema decimal, deixa eu escrever aqui, o sistema decimal, ele é um sistema de valor posicional. O que é isso? Isso significa que cada posição do número, tem um peso associado a ela. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 19, na primeira posição eu tenho um peso de 10 a 0 e na segunda eu tenho um peso de 10 a 1. Tanto que eu consigo escrever esse número como 1 vezes 10 a 1 mais 9 vezes 10 a 0, que vai ser 10 mais 9, que é igual a 19. Ou seja, dependendo da posição que o meu algarismo está no meu número, ele tem um peso ou um valor diferente, tá bem? Por isso que a gente chama de sistema de valor posicional, tá? O sistema binário também é um sistema de valor posicional. O que muda é que o peso dele é diferente. No sistema decimal, os pesos são potências de 10. No sistema binário, os pesos são potências de 2. É um 2 a 0, a primeira peso, um 2 a 1 o segundo, o 2 a 2 o terceiro e o 2 a 3 o quarto, tá bem? Mas ambos os sistemas de numeração são sistemas de numeração de valor posicional, tá? Na figura que está sendo mostrada, a gente consegue ver que nós temos posições nos quais os nossos valores posicionais são potências positivas e potências negativas. Quando é que nós temos potências positivas? Quando a gente está falando da parte inteira. E a gente tem potências negativas quando a gente está falando da parte fracionária. Tá? Tá bom? Veja que a gente também tem, como a gente tem a vírgula decimal, nós temos a vírgula binária. Nós também costumamos dar nome para o dígito de maior peso e de menor peso. O dígito que possui maior peso, no caso é o 2 elevado a 3, ele é chamado de MSB. O dígito que tem menor peso, no caso 2 elevado a menos 3, ele é chamado de LSB. Vejam que
o primeiro peso à frente da vírgula é sempre 2 elevado a 0. E depois a gente vai aumentando de unidade em unidade. Então, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 e 2 a 3. Atrás da vírgula, ou seja, na parte fracionária, a gente começa de 2 elevado a menos 1 e também vai aumentando de uma unidade. Tá bom? A gente já falou isso, mas só para relembrar. Então, o que está à esquerda da vírgula são as potências positivas. Representa a minha parte inteira, são os pesos maiores que 1. As posições à direita representam as potências negativas de 2 ou os pesos menores que 1. Porque se a gente for escrever esse número aqui, ó, ele é 10,101,101. Quem são os pesos desse número? 2 a 3 mais 2 a 2. Opa, não vou colocar esse mais aqui não, porque senão eu vou confundi-los. Fica mais fácil eu fazer aqui em cima, ó. Quem são esses pesos, então? O 2 a 3 é 8. E o 2 a menos 1 é 0,5. Então, os pesos que estão à esquerda da vírgula binária representam pesos maiores que 1 e os que estão à direita representam pesos menores que 1, tá bom? O objetivo dessa figura era só mostrar essa diferença. Então, vamos lá. A gente vai falar agora como é que a gente faz para fazer uma conversão de base. Essa conversão de base indica como que eu faço para ir da base 10 para a base 2 e da base 2 para a base 10. O que a gente viu quando eu mostrei lá o exemplo do 19 para vocês? Que a gente consegue escrever um número como se fosse um somatório do produto do dígito pelo peso. Vamos relembrar aqui o 19. 19, o primeiro peso é 10 a 0 e o segundo peso é 10 a 1. Como que a gente escreveu o 19? Como somatório do dígito pelo peso. 9 vezes 10 a 0 mais 1 vezes 10 a 1. Então, a gente chega que esse valor é 19 na base 10, tá bom? A gente faz do mesmo jeito para poder escrever, ou melhor, para fazer a conversão de um número que está escrito na base 2 para um número que seja escrito na base 10, tá bom? Por quê? Porque o nosso número na base 2, ele é escrito como um somatório do i variando de n até m, de ai, 2 elevado a i, em que esse ai são os meus dígitos, que a gente viu que só podem ser dois valores ou símbolos, 0 ou 1. O n e o m são números inteiros, tal que o meu n é menor ou igual a 0 e o m é maior ou igual a 0. Tá? Que estão indicando a parte inteira e a parte fracionária aí do meu número. Para a gente mudar, então, da base 2 para a base 10, basta a gente fazer a multiplicação do dígito binário por uma potência adequada de 2 e depois somar todas essas multiplicações, ou todos esses produtos. Vai ficar mais fácil nesse exemplo. Ó, a gente vai fazer, então, converter um número que está escrito na base 2 para a base 10, tá bom? Vou fazer aqui em cima que eu acho que o espaço vai ser maior. Eu tenho o número 10, 0, 1 e 1 na base 2. Quem são os pesos referentes a cada posição? Começo do 2 a 0, tá? Que é o meu primeiro peso da minha parte inteira do número, já que esse número não tem parte fracionária. Depois é o 2 elevado a 1. Depois o 2 elevado a 2. E depois
o 2 elevado a 3. Esse meu número, então, é o somatório do dígito pelo peso. Então, é o dígito 1 vezes o peso 2 a 0, mais o dígito 1 vezes o peso 2 a 1, mais o dígito 0 vezes o peso 2 a 2, mais o dígito 1 vezes o peso 2 a 3. Fazendo a operação, 1 vezes 2 a 0, 1. Mais 1 vezes 2 a 1, 2. Mais 0 vezes qualquer coisa, 0. Mais 1 vezes 2 a 3, 8. Então, esse número é 11 na base 10. Tá vendo? Então, toda vez que eu quiser converter um número da base 2 para a base 10, eu faço esse processo. O somatório do dígito vezes o peso. Na verdade, gente, isso não se aplica somente à base 2, não, viu? É para qualquer base. Se eu tiver qualquer base aqui e quiser passar para a base 10, eu sempre vou fazer o somatório do dígito pelo peso. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Eu quero passar o número 10,1 da base 2 para a base 10. Primeiro, eu vou colocar os pesos referentes à parte inteira. O primeiro à frente da vírgula é sempre o 2 a 0, ou o primeiro peso referente à parte inteira. Depois, 2 elevado a 1. Referente à parte fracionária, eu sempre começo do 2 elevado a menos 1. Então, isso daqui vai ser 1 vezes 2 a 1, dígito vezes o peso, mais 0 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a menos 1. 2 mais 0 vezes alguma coisa é 0, mais 0,5. Então, isso daqui é 2,5 na base 10. Mais um exemplo aqui para terminar. Esse exemplo aqui é facinho, mas vamos fazer aí, ó. É o número 11,01 na base 2. Quem são os pesos? 2 a 1, 2 a 2. 2 a menos 1, 2 a menos 2. Então, vai ser 1 vezes 2 a 2, tá? Mais 1 vezes 2 a 1. Mais 0 vezes 2 a menos 1. Mais 1 vezes 2 a menos 2. 1 vezes 2 a 2. Opa! Eu fazendo besteira aqui, pessoal. Vamos apagar aqui que a professora fez besteira. Vai passar vergonha na internet, ó. O que ocorre? Eu comecei do 1, né? Cabeção demais. Então, aqui é o 2 a 0 e o 2 a 1. Esse é o 2 a menos 1, tá? Agora tem que dar certo, né? Ixi, vai virar uma confusão danada, gente. Perdão aí. Então, é 1 vezes 2 a 1 e 1 vezes 2 a 0. Agora vai dar certo, ó. 1 vezes 2 a 1, 2. Mais 1 vezes 2 a 0, 1. Mais 0, mais 0,25. Então, esse número é 3,25 na base 10. Tá bom? Então, vamos lá. A gente acabou de ver como que a gente converte da base 2 para a base 10. Agora, a gente vai ver o contrário. Como que a gente converte um número da base 10 para a base 2? O que acontece? Se for um número com parte inteira e parte fracionária, a gente vai aplicar um processo para cada uma dessas partes, tá? E a gente vai estudar isso separadamente. Vamos supor que primeiro a gente vai converter apenas um número inteiro da base 10 para a base 2, tá? Depois a gente fala da parte fracionária. A gente vai aplicar, então, o método das divisões sucessivas. Esse método,
ele consiste em a gente fazer divisões sucessivas do número que a gente quer converter por 2. E eu repito esse processo até que o último quociente seja igual a 1. O meu número binário vai ser formado por esse último quociente igual a 1, com a concatenação de todos os restos da divisão no sentido contrário a que eles foram obtidos, tá? Não se preocupem, vai ficar mais fácil no exemplo. Ó. Então, é método das divisões sucessivas. Vamos supor, exemplo, que eu quero converter o número n igual a 11 da base 10 e eu quero ele escrever como um número qualquer da base 2. Eu aplico, então, o método que a gente chama de método das divisões sucessivas. Eu pego o meu número e divido por 2. 11 dividido por 2 é 5 e sobra nada. Opa, é 5 que sobra nada não, né, gente? É 5 que sobra 1. Tá, o quociente é igual a 1? Não, então eu continuo dividindo. 5 dividido por 2 é 2 e sobra 1. O quociente é 1? Não, então eu continuo dividindo. 2 dividido por 2 é 1 e sobra nada. Opa, o quociente é 1. Então, eu paro. Tá bom? Esse meu quociente vai ser o dígito MSB do meu número, de maior peso. O resto dos meus dígitos serão formados pelos restos da divisão. Quem que são os restos? Esse 0, esse 1 e esse outro 1, no sentido contrário que eles foram aparecendo, tá? Então, na verdade... Opa! Confusão, né, pessoal? Na verdade, 11 na base 10 é escrito como 1, que é esse cara aqui, 0, 1, 1 na base 2. Para ficar mais fácil, eu vou fazer essa correspondência aqui, ó. Não vai ficar muito legal não, mas vamos lá. Esse 0 aqui, ó, é esse 0. Esse 0 aqui, opa, esse 1 é este. E o último 1 é o meu MSB. Meu LSB, desculpa. Tá? Esse aqui, então, é o MSB e esse aqui é o LSB. O LSB é o meu primeiro resto da divisão. Tá bom? Pessoal, se ficou muito colorido aí, vocês me desculpem, viu? Eu tentei só deixar mais claro, pra vocês verem como é que eu tô pegando esses restos no sentido contrário. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Eu quero converter o número 18 na base 10 para algum número na base 2. 18 dividido por 2 é 9 e sobra 0. 9 dividido por 2 é 4, né? E sobra 1. 4 dividido por 2 é 2 e sobra nada. 2 dividido por 2 é 1 e sobra nada. Eu paro porque eu cheguei... Opa, essa canetinha aqui é feia. No quociente igual a 1. Então, o meu número vai ser
1 e os restos no sentido contrário. Então, vai ser 1, 0, 0, 1 e 0. Então, 18 na base 10 é 1, 0, 0, 1, 0 na base 2. Vamos conferir? Vamos fazer o processo contrário, né? Passar da base 2 para a base 10 de novo. Os pesos, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3 e 2 a 4. 2 a 4 é 16. Todos os outros dígitos são 0, exceto o que tem dígito peso 2 a 1. 16 com 2, 18 na base 10. Então, esse nosso número aqui tá ok, tá certinho, tá bom? Esse 11 da base 10 para a base 2 vai ficar de tarefa para vocês. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Nós acabamos de ver, então, como que a gente converte um número inteiro da base 10 para a base 2. A gente vai ver agora como que a gente converte um número fracionário, tá? Para ficar mais fácil, eu vou supor que esse nosso número... é, por exemplo, 0,25 na base 10, tá bom? O que a gente faz para converter esse número, então, para a base 2? A gente aplica um método chamado de método das multiplicações sucessivas. Ele consiste em multiplicar o número fracionário por 2, tá? Ou seja, se esse número tivesse uma parte inteira, vou mudar aqui o exemplo. Se fosse o número 3, por exemplo, a gente estaria aplicando o processo apenas na parte fracionária, tá? Então, esse método consiste em multiplicar a parte fracionária por 2. Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar a minha parte fracionária e vou multiplicar por 2. 0,25 vezes 2 é 0,5. Dessa multiplicação que a gente fez, a parte inteira, que no caso é o 0, é o meu primeiro dígito na base 2. E a parte fracionária, que é o 0,5, a gente vai multiplicar novamente por 2. Que é 1,0. E a gente vai fazendo esse processo até que o último produto seja igual a 0, tá? Que é o caso que a gente acabou de obter aqui, ó. Se o último produto da parte fracionária é igual a 0, a gente para. O nosso número binário é formado pela parte inteira das nossas multiplicações, tá bom? Então, no caso aqui, ó, 0,25 na base 2, viu, gente? A gente fez só para a parte fracionária, é igual a 0. Opa, desculpa, gente. Esse 0 aqui mantém, porque eu tô fazendo só a parte fracionária. E o primeiro é desse 0, e o segundo dígito é esse 1, que é a parte inteira do número que a gente acabou de fazer. Das multiplicações que a gente acabou de fazer, ó. Eu errando aqui, né, galera? Aqui, ó, é 25 na base 2, na base 10, né? O trem não tá funcionando. Então, 25 na base 10 é 0,01 na base 2, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo para ficar mais fácil da gente entender. A gente vai passar o número 0,1875 da base 10 para a base 2.
Então, eu vou pegar aqui 0,1875 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Fica o 0 e vai 1. 2 vezes 7, 14. 15 e vai 1. 16. Com mais 1, 17. Ficou 7 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Tá bom? Então, já vou até fazer aqui, ó. 0,1875 na base 10 vai corresponder a 0 alguma coisa na base 2, tá? O primeiro dígito nosso é esse cara aqui, ó. Tá bom? A parte fracionária, a gente multiplica de novo por 2. Então, vai ficar 0,375 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Com 0 vai 1. 14, 15. Fica o 5 vai 1. 6 com mais 1, 7. 0. Tá bom? Esse segundo 0 é o nosso segundo dígito. A parte fracionária, a gente multiplica novamente por 2. Por quê? Porque ela ainda não é igual a 0. Então, vai ficar 0,75 vezes 2. 0, vai 1. 7 vezes 2, 14 com 1, 15. Fica o 5 e vai 1. Tá bom? Então, esse cara aqui, ó, vem pra cá. Zero vírgula 5 vezes 2, tá? Que é essa parte aqui, ó. É 1,0. Quando a gente chega em 0, a gente para. E esse dígito 1 aqui vem pra cá, tá bom? Então, 0,1875 na base 10 é igual a 0,0011 na base 2. Vou deixar uns exemplos aqui para que vocês façam, tá bom? Só que para ajudar vocês, eu vou resolver o 2, tá? Opa. Apanhando para esse brinquedinho aqui, ó. O 2, então, eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro e aplicar um processo para a parte inteira, que é o método das divisões sucessivas. 13 dividido por 2 é igual a 6 e sobra 1. 6 dividido por 2 é 3 e sobra nada. 3 dividido por 2 é 1 e sobra 1. Então, a gente sabe que 13 na base 10 é igual a... Esse cara aqui é sempre o primeiro, o resto no sentido contrário. Então, vai ser igual a 1, 1, 0, 1 na base 2, tá bom? Então, a gente já fez a parte inteira. Agora, a gente vai fazer a parte fracionária. A parte fracionária é 0,25. 0,25 vezes 2 é 0,5. 0,5 vezes 2 é 1,0. Paro. Portanto, 0,25 na base 10. Opa, isso aqui não ficou bem escrito, não. Zero vírgula 25 na base 10 é igual a... Desculpa, nesse zero não, esse zero aqui é esse aqui, ó. 0,01 na base 2. Tá bem? E o número total é parte inteira
Peraí, calma. Vou fazer aqui em cima, pra ficar melhor. O número total, então, é 13,25 na base 10. Quem que ele vai ser? Parte inteira é 1,101 e a parte fracionária 0,1 na base 2. Tá bom? Vamos conferir o resultado? Vamos lá, quem são os pesos? 2A1 a 0, 2A1, 2A2 e 2A3. Atrás da vírgula, ou parte fracionária, 2A menos 1, 2A menos 2. Tá bom? 1 vezes 2A2. Aqui, gente, eu errei, ó. É 0, 1, 2, 3. Então, 1 vezes 2A3, 8. Mais 1 vezes 2A2, 4. Mais 0, vezes alguma coisa, 0. Mais 1 vezes 2A0, 1. Mais 0 vezes 2A menos 1, 0. Mais 1 vezes 2A menos 2, 0,25. Então, isso daqui vai ser 8 com 4, 12, 13,25 na base 10, tá bom? Então, o resultado que a gente obteve, que é esse cara aqui, ó, está correto e a gente acabou de verificar. Tá bom? Eu vou resolver também o exercício 3. Vou fazer ele aqui no cantinho. O exercício 3 é para escrever 0,1 da base 2. Opa, eu errando aqui, ó. É para escrever 0,1 na base 10 para algum número na base 2, tá bom? Então, a gente vai fazer o método das multiplicações sucessivas. 0,1 vezes 2 é 0,2. 0,2 vezes 2 é 0,4. 0,4 vezes 2 é 0,8. 0,8 vezes 2 é 1,6. 1,6 vezes 2 é 0, opa, eu errando aqui, viu, gente, ó. É o hábito. Aqui eu sempre faço só a parte fracionária, né? Então, isso aqui é 0,6 vezes 2 é 1,2. Então, isso aqui é 1,2. Então, vai ser 0,2 vezes 2, que é 0,4. Percebam que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente começou a repetir um ciclo. Tá bem? Ou seja, esse número, 0,1 na base 10, não tem uma representação finita na base 2. Ele vai ser formado pelos dígitos 0, 0, 0, 1, 1, depois começa a repetir, tá bem? Ou seja, ele não tem uma representação binária finita. Essa representação não finita, ela pode levar à ocorrência de erros que são aparentemente inexplicáveis. E por que são inexplicáveis? Porque o computador possui uma quantidade fixa de posições para guardar os dígitos de um número, tá bem? Ou seja, ele não vai conseguir armazenar exatamente o número 0,1 na base 2. Ele vai armazenar uma aproximação para esse número. Todos os cálculos que a gente fizer, então, utilizando o número 0,1 na base 10, quando a gente trabalhar lá interno no computador,
ele vai estar utilizando uma aproximação para ele. Logo, todos os cálculos que a gente fizer utilizando esses números, gerará resultados que não são exatos. E isso explica por que a gente obteve um resultado diferente para o somatório de xi igual a 0,11, quando esse somatório varia de 1 até 30.000 e ele é feito tanto num computador quanto numa calculadora. Se a gente, por exemplo, supuser um computador hipotético aí de 6 dígitos, o número 0,11 na base 10 vai ser representado na base 2 como 0,0003031. Quando a gente pegar esse número na base 2 e converter ele de novo para a base 10, ele não vai ser exatamente 0,11. Ele vai ser 0,109375. Portanto, todas as operações que a gente fizer com esse número vão utilizar esta aproximação que pode gerar erros. Pessoal, a gente aborda o formato padrão dos números escritos na aritmética de ponto flutuante nas próximas aulas, tá bom? Obrigado a todos.